Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje nós refletiremos o texto de Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4. Depois de vários dias lendo e refletindo o Sermão do Monte, agora nós então vamos começar a refletir Jesus na planície. O monte para os judeus sempre representa o contato, a espiritualidade, o encher-se do divino. Lembremos que desde o Antigo Testamento, o próprio Moisés sobe ao monte Sinai e de lá onde ele sente que o povo precisava também de ter algumas leis para que pudessem viver de acordo e em comunidade. Lei, é claro que ela é sempre para ajudar-nos a viver de uma forma fraterna, de uma forma sociável, de uma forma justa. E lembremos também que então Mateus está escrevendo para os judeus e essa referência da montanha no Evangelho também fará parte, ou fará referência ao Moisés. Os cristãos do primeiro século e também aqueles que estão escrevendo ou escreveram o texto de Mateus, também faziam referência a Jesus com Moisés. Mas aqui há uma diferença muito grande. E vejamos como que Jesus passa então todo o tempo falando sobre o Sermão das Montanhas, como é para os seus seguidores e as suas seguidoras viverem. Jesus está falando para uma multidão. Vejamos que quando ele desce a montanha, a multidão o acompanha. É claro que aqui, quando fala multidão, nós não sabemos quantas pessoas estavam no monte e quantas pessoas que estão seguindo. Lembremos que a palavra 12 discípulos ou 12 apóstolos, juntamente com os 12, ou melhor, 72 discípulos e discípulas, é também uma metáfora, é uma figura de linguagem teológica. Porque se nós fizéssemos as contas, juntando ali a questão do 12 e mais os 72, que são, por exemplo, 72 discípulos e discípulas, mais 12 apóstolos, nós somarmos, dá 84. E se nós fizermos colocarmos um sinal de mais entre o 8 e o 4, nós perceberemos que chegaremos à totalidade. Qual a totalidade? 12. 8 mais 4, que é a soma, então, do 12 e a questão do 72, nós teremos 84 pessoas seguindo Jesus, metaforicamente. E aí, nós então temos 12 mais 72, 84. Se nós colocarmos então um sinal de mais entre o 8 e o 4, nós chegaremos ao 12. Porque para os judeus, desde o Antigo Testamento, os hebreus, lembremos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. E no Novo Testamento não vai ser diferente. Jesus, ele é constituído em sua totalidade e humanidade, e no mesmo tempo ele vem para formar ou reorganizar o Israel para além do Israel do Antigo Testamento. Israel não é mais somente um povo, mas agora são todos aqueles e aquelas que fazem parte da vida, da mensagem de Jesus. E é interessante como que nós podemos perceber essa linguagem também no Evangelho de hoje. Como que Jesus está além das leis judaicas, como que ele está além do próprio Moisés, como que Jesus é um verdadeiro líder e como que ele faz a diferença naquilo que se ensinava lá no Antigo Testamento, a ausência às vezes de uma compreensão maior do divino, ainda se trazia muito forte nos sentimentos de fé uma angústia porque tinham medo do divino. E aí Jesus vai mostrar que não, que ele é um Deus acessível, que ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus do perdão, que não pune ninguém, que não castiga ninguém. Ouçamos então o texto deste dia 25 de junho, que é Mateus 8, 1, 4.
tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, temos que entender então que, por incrível que pareça, a lepra no Antigo Testamento e também no mundo hebreu ou no mundo semita era fruto do castigo divino. Ou seja, fruto do castigo porque a pessoa pecou. Todo pecado levava a uma doença, segundo a compreensão do Antigo Testamento. Era assim que se entendia, porque as pessoas muitas vezes tinham um medo muito grande de Deus, temiam Deus. E aqui, se nós vamos ver, como que o texto de Êxodo 34, versículo 29, mostra o Moisés então descendo a montanha do Sinai com as leis. No texto de Mateus 8:1-4, Jesus desce a montanha, mas não tem as pedras da lei e nem lei, porque ele é a verdadeira lei do amor e do perdão. E por incrível que pareça, no texto de Números 12:10, Arão e Maria, que era o irmão e a irmã de Moisés, questionaram Moisés, porque Moisés cometeu um equívoco social. Qual era o equívoco social ou tribal? Naquele tempo, era proibido que um homem casasse com uma mulher de outro povo, de outro povoado. E por incrível que pareça, Moisés, olha só, tomou como esposa uma mulher de outra etnia. E eles questionam Moisés. E por incrível que pareça, vejam, Moisés, sendo líder, castiga. Ou seja, Arão e Maria são castigados com a lepra. E aí eles precisam então fazer um sacrifício, pedir perdão a Javé ou a Deus por intermédio de Moisés para serem purificados. É claro que aqui dentro de uma teologia. Temos que entender esse castigo dentro de uma teologia. Não como uma realidade biológica ou fisiológica ou até psicológica de um castigo. Mas sim temos que entender dentro do confeccionamento do texto que nós temos aqui, que nós não sabemos também quem escreveu o livro, nem do Êxodo e nem de Números, para nós conseguirmos entender pelo viés ou pelo fio da teologia, que era assim que se compreendia naquela época. Mas aqui também temos que enfatizar que Arão e Maria, assim como Natã, Elias e os outros profetas, tiveram a coragem de denunciar o próprio líder que ele tinha cometido sim um equívoco. E é interessante nós percebermos que até Moisés se equivoca. Aqui para dizer que, por incrível que pareça, a lei de Moisés, ela é uma lei também falível. Ou seja, tem que ser revista. Porque senão ele se coloca no lugar de Deus. E nós, seres humanos, nunca temos que nos colocar no lugar de Deus. Por mais que muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo, olha, Deus vai te castigar, Deus vai te fazer isso ou aquilo. Não, ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos, por intermédio dos ensinamentos de Jesus, é um saber que nos envolve a partir da confiança, a partir dos sentimentos que nós temos que Jesus é a lei boa, a lei justa, porque ela vem cheia de misericórdia, sempre nos acolhe, sempre nos cura. E lembremos aqui que a palavra cura, no Novo Testamento, nos Evangelhos, está dizendo salvar, ou salvar uma pessoa. É salvar uma pessoa, é cuidar uma pessoa. Não é só curar, tirar a lepra, mas sim dar todas as condições para que a pessoa possa proteger a vida e sair vivo. Porque na época de Jesus, assim como no Antigo Testamento, no livro dos Levíticos, o Levítico capítulo 13, versículo 14, nós veremos como que
os leprosos eram tratados. Eles eram quase expulsos da comunidade, ou da sociedade, da tribo. Eles eram obrigados a ir para o deserto, ficarem sós, e muitos morriam. O leproso, no Antigo Testamento e no tempo de Jesus, era um vivo morto. Vejamos Lázaro. Lázaro, ele é dado por morto. Mas aqui temos que entender, mais uma vez, teologicamente, que provavelmente a morte de Lázaro é uma morte metafórica. Por que metafórica? É metafórica, teológica, melhor dizendo, porque ali envolve a exclusão de Lázaro porque ele estava com lepra. E assim como no Antigo Testamento, no livro do Levíticos 13 e 14, os dois capítulos do Levítico, o leproso era obrigado a ir para fora da cidade ou da tribo ali, da comunidade, e depois o sacerdote ia em direção a ele, conferia se ele havia se curado, e aí fazia a inserção. E ele era, então, obrigado a fazer um sacrifício com o acessório ou com a assessoria do sacerdote. O sacerdote diagnosticava se ele tinha condições ou não de voltar e viver e conviver em sociedade. Tudo isso, a lei de Moisés, lá no capítulo 12, 10, que ele também havia estabelecido, e o próprio Arão e Maria são também obrigados a fazer um sacrifício. Ele ficava 7 dias fora. 7 também é um número simbólico, teológico. Pode ser 7 dias mesmo, pode ser vários dias, mas aqui é para entendermos que no 7, quando é o contexto, no sentido da pessoa com lepra, é o período de restauração da vida, aonde a pessoa era regenerada. Aí nós vemos o que Jesus faz. Aquilo que o sacerdote no Novo Testamento e também no Antigo não faziam. Lembremos que Jesus ouve o leproso dizer, e veja que interessante, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Purificar aqui, algumas Bíblias, elas trazem como me perdoar. Lembremos daquilo que eu falava ou dizia no início do texto, ou melhor, da reflexão. A lepra era fruto, assim como outras doenças, fruto do castigo divino, na compreensão daquela época. Então, purificar está ligada ao perdão. Se Jesus é o Deus feito gente, o Deus encarnado, então ele tem o poder de purificar, ou seja, de perdoar e curar a pessoa. Lembremos que a verdadeira missão de Jesus é curar, cuidar, salvar, proteger, promover a vida. Sempre. Jesus nunca vai deixar alguém excluído. E aqui é claro que Jesus, ao descer então da montanha, nós temos que saber e também entender que aqui já começa a comunidade a agir. Na comunidade de Jesus, ninguém pode ficar excluído. Até mesmo o leproso é incluído. Ele participa da mesa da partilha do pão. Então vejamos o quanto é importante para nós, cristãos e cristãos, entender a mensagem de Jesus. Por isso, então, que ele tem a mensagem de vida, a mensagem que nos enche de perdão e de compaixão e nos faz viver comunitariamente, socialmente. Meus amigos e minhas amigas, todos os livros dos evangelhos sinópticos trabalham a cura de leprosos. Vários momentos, várias passagens. E é importante nós percebermos isso, como que Jesus atua em cada pessoa. Qual é a linguagem de Jesus? A linguagem do amor, da compaixão, é a verdadeira linguagem divina. E assim ele vai superando, então, até mesmo as leis de Moisés e as leis dos líderes e dos que se diziam donos e proprietários da autoridade, do conhecimento, para dizer quem faz e quem não faz parte da comunidade. Jesus diz, todos fazem, porque agora eu sou o verdadeiro mandamento, o mandamento do amor. Que possamos viver essa experiência. É claro que o texto também está trazendo para nós essa figura de linguagem, para nós sentirmos também essa pessoa que temos que sempre deixar-nos tocar por Jesus. Os sacerdotes não tocavam no leproso, porque ele ficava impuro, segundo a lei judaica. E Jesus faz o quê? Jesus toca no leproso. É um toque curativo. Hoje até mesmo a ciência já chegou à conclusão de que as nossas mãos, o toque, pode nos ajudar a nos curar. Nos curamos e curamos uns aos outros, mutuamente. Porque no toque, no abraço,
na partilha de vida, todos nós nos revivificamos, regeneramos, podemos dizer assim, as nossas emoções, nossos sentimentos e superamos todas as dores e sofrimentos e muitas vezes até doenças psíquicas que nós carregamos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a importância do perdão. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Que Deus nos abençoe a todos. Um grande abraço.